Ok, estamos no ar, estamos de volta para o episódio 3 da segunda temporada do Churrasquinho de Gato Podcast, né? A gente está aí de volta na base da persistência, porque hoje a internet está na força do ódio, né? O Rodrigo tomando a sua cervejinha com calma, em paz. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Fala, Diegão, tranquilo? E aí, pessoal, tudo certo? Vamos embora para mais um Churrasquinho de Gato Podcast. Simbora, galera, simbora, porque a gente está super empolgado aí, né? Não vai ser a internet que vai nos derrubar. Não. E principalmente, eu tô falando de programas da televisão que falam sobre empreendedorismo, negócios, atitude empreendedora, etc. E nada melhor do que começar aí falando do programa mais antigo que eu me entendo por gente que eu ouvia falar, que eu via só a manchete dele, a vinheta, e eu não tinha paciência de acordar domingo para assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Tu já ouviu o trem, Rodrigo? Tu já entrou em contato com esse programa aí? Sim. Esse aí acho que é um dos primeiros programas, com certeza, que vem na mente das pessoas, né? Agora até a imagem do Diego deu uma saidinha aqui para nós, mas já vai retornar. Mas foi um dos... Não nem bola, não tô aqui pela beleza. Mas vamos embora. Mas eu acredito sim que foi um dos primeiros programas que as pessoas se identificaram, aquelas que queriam empreender, queriam montar negócios, né? Ele tem, acredito que muitos anos, né, de ensino, não deixa de ser um ensino para as pessoas. Ele ensinava muitas coisas, né, para aquelas pessoas que queriam aprender, montar negócio, porque às vezes tu observando o que os outros fazem, tu consegue puxar alguma coisa para ti e fazer pro teu negócio. Então eu acredito que é uma coisa muito válida. Eu me lembro, Diego, de ter comprado 2 revistas, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, porque as 2 matérias na capa tinham chamado muito a atenção na época e eu fiz essa aquisição. Então a revista também era um material muito interessante para quem estava pensando em empreender, abrir negócio, e ele tem uma abordagem muito bacana, assim, era uma boa revista. Isso foi em que época que tu comprou? Digão, olha, eu acredito que quando eu estava saindo da faculdade ali, por volta de 2008, 2009, porque eu estava numa vontade de empreender. Eu tinha começado ali a trabalhar, né, no meu primeiro emprego de carteira assinada, numa escola. Então eu tinha muitas ideias da área da informática também, né, de montar negócios e tudo mais. E eu acabei indo para a área privada no momento, mas aquela vontade assim de empreender eu sempre tive. Eu acredito que é uma coisa que é natural da pessoa, né? A pessoa ela tem isso e em alguns momentos fica mais adormecido, outros aparece de uma forma avassaladora que tu quer empreender, tu quer. E eu confesso que ultimamente eu tenho essas vontades assim bem fortes. Claro que tudo depende do Esses cenário. sonhos delirantes. Com Acorda certeza. suado de madrugada. Cara, Suado, né? Falei suado. Suado. Com certeza. E pior é que é mesmo, né? Às vezes tu tá... Uma coisa que me irrita muito, Diego, não sei se acontece contigo. Cara, eu tô assim, às vezes eu não consigo produzir, eu não consigo evoluir. Aí eu escovei meus dentes, tô indo pra cama, eu me deito. Mas eu tenho que fazer isso. Mas agora eu não vou mais levantar. Pô, é chato isso, né? Como isso acontece? É foda. E às vezes, cara, ontem, até vou te dizer, ontem eu achei que o podcast era ontem, quem me acompanha no Instagram viu, que eu tava rateando às 11 e pouco da noite, e eu pensei assim, cara, servi uma dose de uísque generosa. Eu preciso dar um tempo para tomar esse uísque e depois eu me deitar, né? Aí eu vim pra cá, pro escritório, e aí disse assim, eu vou aprender alguma coisa. E botei um negócio para assistir ali. Aí disse assim, já que eu não tô produzindo, não tô fazendo podcast que é o compromisso, porque eu me antecipei um dia, a gente tinha combinado para quarta, que fique claro que eu viajei e enredei a agenda, né? E aí eu disse assim, pelo menos eu vou aprender alguma coisa, vou colocar alguma coisa na cabeça, e fiquei aqui sentado. Acho que eu fiquei uns 30, 40 minutos ainda, visando aprender alguma coisa nova. E
coloquei umas matérias interessantes na cabeça aí. Mas, né, cara, o que eu lembro do Pequenas Empresas e Grandes Negócios é que o formato dele, vamos dizer, o formato dele para quem era jovem, daqui a pouco não era o mais interessante, né, em termos de programa de televisão. Ele era bem meio didático, assim, até aparentava ser um pouco chato. Mas, claro, tinham matérias, tinha um conteúdo legal, só que daqui a pouco a apresentação daquilo não era a mais interessante, né? Sim. E até assim, ó, até aproveitando, a gente já está com quase 6 minutos de programa, mas eu preciso dizer que o e-mail do podcast é churrasquinhodegato.podcast@gmail.com e a nossa rede social preferida, que é o Instagram, é @churrasquinhodegatopodcast. Estamos nas melhores plataformas. Cara, outra coisa, a gente não atualiza o Instagram há um tempão, né? E ainda bem que o Josias usa o YouTube lá, porque o Josias nos acompanha muito bem por ali, sempre comenta. Então, cara, sempre deixar aquele abraço para ele. Ele falou pra gente que não tinha saído da empresa dele, estava empreendendo aí, estava meio corpo na empresa, do empreendedorismo dele, e meio corpo na empresa onde ele já estava trabalhando. Então, um grande abraço para ele aí, baita pessoa, baita alto astral, assim. E te falo mais, até a gente esqueceu de falar do nosso amigo, que era ouvinte do podcast, que ia até integrar o podcast de alguma forma, e o cara não me deu um retorno até hoje. Então a gente já tá no terceiro programa, e assim, faltou empreendedorismo pro cara, né, meu? Então, as oportunidades estão aí, né? Como diz o cavalo encilhado, não passa duas vezes. Exatamente. Tinha um cara que, um amigo meu contou que um velho deu um ditado para ele que F pontinhos adiada é F pontinhos perdida. Então quem entendeu, quem não entendeu vai passar para o próximo assunto, que é o reality show seguinte que eu vi na televisão, que foi o Aprendiz com Roberto Justus. Cara, o que eu curtia muito no Aprendiz é o seguinte, eu achava assim, ó, ele era muito dinâmico, e dinâmico eu falo de velocidade, assim, era muita treta em pouco tempo. E o que eu mais notava é o seguinte, cara, ele passava umas missões muito loucas e do nada o cara tinha que tirar um coelho da cartola, vocês vão bolar isso aqui e precisam ver quanto vocês vão vender. Então o cara soltava, assim, ó, Winchester vezes 50, entendeu? Tipo, o cara soltava uma pica na mão dos malucos lá, e os caras tinham que sair correndo e vender, apresentar produto, chamar público, criar marketing. Cara, assim, ó, eu achava aquilo sensacional. Era uma dinâmica violenta, era tipo um No Limite, versão negócios, versão empreendedorismo, e foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção. Gostava porque, porra, ele criticava, ele era ali, né, ia na raiz mesmo e criticava o comportamento, falta de atitude, ele falava o que ele faria, e tinha aqueles conselheiros, né, tinha o Walter lá, né, e tinha outra pessoa, mas bem, não vem ao caso, mas até posso pesquisar enquanto tu fala, mas o que mais me chamava a atenção era isso, era a questão dessa dinâmica, dessa violência aí no trato. O desafio saía, jogava o pessoal numa van, o pessoal chegava lá no lugar e tinha que bolar e fazer acontecer. E o que te chamava a atenção? Tu assistiu bastante? Como é que foi a tua interação com o Roberto Justus? Eu assisti algumas temporadas, confesso que não muitas, né? Não era um programa que na época me chamava muito a atenção. Claro que com o Roberto Justus era muito mais interessante, né? Depois foi o João Dória, né? E eu não acompanhei muito, não. Mas as lições assim que eu carrego, que eu trago dele, é que na verdade ele até não é tanto empreendedorismo, mas ele é muito mais sobre relacionamento nas empresas, sobre o poder de tu convencer as pessoas, porque tu tinha os líderes, né, das equipes, enfim, tu tinha ali muitas lições que em cada episódio tu conseguia extrair. Então, dependendo da cabeça que tu ia pro programa, tu podia sair de uma forma ou de outra. Se tu ia assistir um reality show, tu te divertia, enfim, tinha coisas interessantes, né?
aquela pressão realmente muito grande pelo resultado, mas nas grandes organizações essa pressão também existe. Então é muito... Tem muitos traços de realismo naquilo, né? De realmente ter demandas muito rápidas e tu precisar realmente te superar em cada desafio, porque são coisas que daqui a pouco eles não esperam, né? São provas lá que ele solta no colo deles e vai, te vira. E isso aí muitas vezes acontece também no ambiente corporativo, né? A gente tem que ser bem francos. Então eu achei muito válido, Diego, para aquelas pessoas que elas precisam conhecer um pouco de ambiente de trabalho de empresas grandes, né? Porque ali era comparado para grandes empresas, era a projeção daquilo ali eram coisas grandes, negócios grandes, né? Então as lições ali foram muito legais. Eu achei um programa interessante. Tinha que largar esse povo vendendo inodê no meio da avenida lá, Paulista, e tapando o pessoal, dizendo assim, agora aqui, ó, olha esse perfume, te vira aí, vamos correr atrás, sente o aroma aí, pô, agora é tudo que tu precisa, tem que levar agora, porque, pô, eles tinham que fazer resultado na hora. Então é isso que eu achava mais pancada ali, porque não tinha enrolação, não tinha, vou apresentar, depois a gente vê, vamos esperar resultado. Não, o resultado tinha que aparecer na hora, tinha que voltar até com os pila no bolso e tal. Sim, porque sim. Essa era a moral do programa, era mostrar que aquele pessoal ele estava capacitado e tinha uma ideia de negócio que eles sairiam vendendo qualquer coisa no primeiro momento. E pô, lembro que me marcou um episódio que eles estavam vendendo chip, se eu não me engano, de telefonia. Eles estavam, teve uma patrocinadora, uma empresa aí de telefonia, e eles estavam vendendo chip e fazendo uma correria aí para fazer as pessoas aderirem, comprarem chip e participarem. Então foi uma das provas aí que eu lembro. O que eu achava muito complicado era aquele ambiente de sala, sabe? Eu achava o Roberto Justus muito assim, ó, de botar pau na mesa e porra, eu mando aqui e tal. Você foi um escroto, você foi ruim. Ele jogava as coisas na cara das pessoas. O que eu acho, né, que dá combustível pro reality, né? Acaba que o reality precisa disso, ele precisa dessa sacudida aí para mostrar que, para chamar aquela atenção do público, né? Tipo, falar no podcast agora, filha da puta, vai chamar a atenção do ouvinte e o cara vai dizer assim, pô, falou filho da puta pra quê? Tipo, eu não usei pra contexto nenhum, mas é só pra chamar a atenção. Sim, então, sim. Faz muita diferença esse tom mais pegado aí, esse estouro, essa dose aí de peso nas palavras e tudo. Pô, achei isso aqui uma droga, você foi incompetente, você foi... Pô, eu sempre achei o Justus ele bem canastrão para fazer esse papel, né? Eu não sei se eu acho que teve o Dória, eu não vi quando o Dória fez parte, tá? Mas eu sei que eu acho que o Dória não figurou tão bem porque depois eles voltaram pro Justus e o Justus fechou o programa até então, né? Não sei se tu chegou a ver o Dória. Não vi. Dele eu não vi. E era muito icônico, né? Essa imagem do você está demitido, né? Isso aí ficou muito gravado. As pessoas... Isso aí virou um meme, viral e tudo mais. Ficou muito conhecido isso. Claro que algumas vezes o Justus ele podia passar do ponto, né? No sentido no uso das palavras lá. Pode ser que sim, algumas vezes. Claro que a gente sabe que existem pessoas que são daquele jeito, que elas realmente são muito agressivas nas palavras, mas ele tinha que render o programa, né? Ele tinha que fazer o programa ser comentado no dia seguinte. Esse é o segredo dos programas, né? Que eles fiquem nas rodas de conversa e tudo mais. Então, por isso que muitas vezes ele ia muito forte nas pessoas. Mas é como eu afirmei, assim, eu acredito que as lições em geral... Pô, teve uma lá que eu me lembro, assim, que eles tinham que vender cachorro quente. E eles tinham um recurso muito pequenininho. E aí, daquilo, eles tinham que, enfim, fazer um dinheiro e tal. Se tu for levar para uma comparação, assim, com as empresas, algumas vezes tu tem um projeto para fazer e tem um recurso muito pequeno. E aí tu tem que também te reinventar e tudo mais. Então,
tem paralelos, tem muitos paralelos com a realidade e claro, como eu disse, eu não vejo muito pro lado empreendedor, mas eu vejo muito mais pro ambiente corporativo. Aí eu acho que foi muito valioso o programa. E até acredito que não está tendo mais, né? Não sei se está tendo, Diego, mas não me chamou mais atenção, assim, não vi mais nada sobre ele, acredito que não teve mais. Por hora não, tá? Ele terminou dia 1º de julho de 2019 e ele já estava na Band, tá? Ele sempre foi da Record e ele parou na Band em julho de 2019. Outra coisa interessante, depois eu vou fazer um link disso, mas a questão é que o aprendiz, ele tinha, como é que eu te dizer, ele não era empreendedorismo puro, mas ele tinha uma necessidade de atitude empreendedora daquele pessoal que estava ali, né? Então eu acredito muito nessa questão de a atitude empreendedora, ela fala mais alto em qualquer coisa, em qualquer desafio que tu for fazer. Se tu tiver atitude empreendedora no teu departamento, ou daqui a pouco tu quiser bolar alguma coisa dentro da tua área, da empresa, e for tu desenvolver um projeto legal, isso pode se converter em faturamento e negócio, né? Porque a atitude empreendedora nada mais é do que tu tirar algo da cartola, com algum recurso que tu tenha ou não tenha, e fazer aquilo converter como faturamento ou como um ganho para a empresa. Às vezes nem é faturamento, às vezes é um ganho social, é um ganho ambiental, é um ganho de segurança. Então, são atitudes empreendedoras que trazem resultados diferenciados do que a gente pode obter no dia a dia. Então, é muito bom a gente sempre tratar disso, porque assim, Rodrigo, nem todo mundo que ouve o Churrasquinho de Gato vai sair daqui abrindo negócio. Mas daqui a pouco o cara pode pegar um trecho do Churrasquinho de Gato e dizer assim, pô, eu vou começar a cuidar disso aqui na minha empresa, eu vou começar a lidar com isso no meu departamento, eu trabalho na área tal, e eu vou começar a ficar de olho nisso, porque isso pode fazer a diferença. Então, por mais que você não seja um empresário, um MEI, um ambulante, é muito importante que tu saibas que a atitude empreendedora pode estar presente em tudo, às vezes até na tua própria casa. Porra, tu tá com um problema, tem algo incomodando ali, tem alguma coisa que tu precisa reparar dentro da tua casa, tá? E daqui a pouco tu não tem grana para contratar alguém, ou tu não tem tempo, ou tu tá estourado e geralmente, cara, igual a mulher da gente, assim, né? Nessas questões de arrumar alguma coisa em casa e tudo. E aí, o fato de tu pegar e ir lá resolver alguma coisa de uma hora para outra, daqui a pouco deu um problema, tu teve que resolver uma emergência, isso é uma atitude empreendedora, não deixa de ser. Porque o fato de tu apagar um incêndio dentro da tua própria casa ou dentro do teu trabalho é uma atitude empreendedora. Porque o cara que é empreendedor, ele tem que viver um negócio dele a pleno, ele vai lá e tem que resolver. Pintou um problema aqui, ele sai correndo e vai fazer acontecer, né? Então não deixa de ser uma atitude empreendedora, né? Sim. O que eu falo, assim, que talvez seja o único ponto que a gente discordou um pouquinho, foi no sentido de que o empreendedor, ele corre riscos, né? Ele tem riscos grandes. O empreendedor muitas vezes bota um dinheiro, um risco muito alto e muitas vezes perde. E no caso daquelas pessoas, no máximo elas vão ser demitidas. O risco, quem está correndo é o dono, né? É o CEO, é o gerente, enfim. Existem riscos, claro, a gente consegue separar duas coisas, né? Uma vertente de empregado, de funcionário, onde tu corre um risco de ser demitido. Outra, eu concordo que a atitude empreendedora, ela tem que partir de todo mundo no sentido de que eu preciso resolver o problema. Eu não vou empurrar o problema e eu não vou pedir para outro resolver o problema. Eu vou resolver. Isso eu estou tendo uma atitude empreendedora, concordo plenamente. Agora, quando a gente analisa riscos, a gente pode, às vezes, divergir um pouquinho mais, né? Olha, eu posso fazer isso aqui e eu vou ter muito sucesso. Mas se der errado, eu vou perder meu emprego. Então, o cara não...
É como se ele estivesse num cassino e não apostou muita ficha. Mas se ganhar, ganhou. Mas ele não vai perder muita coisa, entende? Isso também é um paralelo interessante. Claro que pra tu ter um negócio, que nem o nosso amigo comentou lá, que o teu amigo, Diego, ele tá trabalhando e tá empreendendo. Eu acho que ele tá corretíssimo, porque ele não largou tudo para empreender, mas ele tá tendo a segurança para empreender. Isso é uma coisa interessante que eu concordo muito. E já fiz isso também, de estar empregado e empreendendo ao mesmo tempo. É uma segurança que é totalmente válida. É totalmente válida. Correr risco, empreender não é correr risco de qualquer jeito sem calcular. Senão tu tá fazendo loucura. Empreender é tu acreditar naquele projeto e tu matematicamente, financeiramente entender que ele é possível, ele é viável. Aí tu consegue empreender, né? Tu tá colocando o pezinho na água, né? Tá colocando a pontinha do dedinho na água ali, tipo, Por vai quê? testar. Ah, sim. Não, Pensei que era eu. quando tu tá. Não, quando tu tá fazendo isso, não, tu tá tomando cerveja aí. Ah, hoje eu tô. Primeira vez, hoje eu tô. Mas o Josias lá, ele tá colocando o pezinho na água pra ver se o negócio de bike vai pra frente e tudo. E cara, não tá errado fazer isso, tu não tem que sair queimando a ponte de uma hora pra outra. A não ser que tu esteja sem nada, tá? Como foi meu caso. O primeiro negócio saiu assim. Eu não tinha nada e dali surgiu alguma coisa. Cara, mas tem uma outra questão que eu lembrei agora. O Aprendiz ele começou com Donald Trump, né? Antes de chegar no Brasil, Original. o Justus dos USA era o Donald Trump. E cara, tu imagina aquela pessoa, né? Mandando "you're fired", né? Você tá demitido aí. E cara, eu fico pensando assim, o cara hoje foi presidente dos Estados Unidos e não vem ao caso a gente falar sobre a presidência dele ou não, né? Porque ultimamente anda uma comédia esses sistemas políticos, mas assim, eu acho que esse tipo de atitude do Josias, a atitude que tu teve, a forma como eu lidei também, o participante do programa, o risco dele era cair fora, era perder a oportunidade lá de trabalhar na empresa dos Justus ou de ganhar algum prêmio depois. Beleza, faz parte. Mas eu acho que quando tu lida com a tua comida, a comida para dentro de casa e tudo, ou a sobrevivência, ou a família, né, como tu falou, eu tinha meu filho e tal, que foi o teu caso, a gente já toca numa outra vertente, já é uma coisa mais vital, né, sobrevivência e tudo. E além disso, eu acho que o empreendedorismo ele te traz um benefício que é a questão da liberdade. Mas liberdade no sentido, o negócio é meu, eu vou trabalhar aqui, eu tenho minhas metas, meus objetivos, a empresa vai andar do jeito que eu quero, porque é isso que traz de maior benefício o empreendedorismo em si, o empresariado. É a possibilidade de tu tocar o teu negócio da maneira que tu quer e também estar livre de alguma maneira, porque tem negócios que não te deixam livre, mas tem outros que tu pode usufruir de uma liberdade maior. Aí cabe, né, ao teu estilo, a tua escolha, a tua capacitação de escolher um ou outro. Mas eu acho que o maior benefício que o empreendedorismo pode trazer é essa liberdade. E às vezes a gente tem que estar atento que essa liberdade ela não está vinculada a dinheiro, porque existem empreendedores que trabalham o suficiente para viver bem e não pensam em enriquecer. Tem gente que daqui a pouco abre um negócio ali, trabalha, vamos trabalhar assim, vamos pegar um empreendedorismo uma clínica médica, tá? Que é o médico é um cara que estuda pra caramba, ele se forma, ele chega a doutor porque ele se especializou em determinada área. Então daqui a pouco esse médico ele abre uma clínica. E aí vamos dizer, esse médico ele pode cobrar ali R$250 a consulta, tá? Então esse cara está cobrando 250. Ele pode chegar num ponto, Rodrigo, de dizer assim, eu quero
eu quero ter um orçamento aí de 20 mil reais por mês, tá? Eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Eu tenho empregado, tenho local para pagar, então dá 25 mil por mês, tá? Então esse cara pode traçar uma meta dele faturar R$ 1.250 por dia. Então ele vai fazer 5 atendimentos a 250. Esses 5 atendimentos, daqui a pouco, ele pode fazer numa manhã. Porque um atendimento de médico ali dura no máximo meia hora, vamos colocar, né? Então, em 5 atendimentos de meia hora, vai dar 2 horas e meia. Ele começa às 8 e termina às 10 e meia. Vamos botar com alguns intervalos aí, ele termina em meio-dia. Terminou das 8 ao meio-dia e trabalhou. Pode parar por aí. Tem liberdade, pode sair do consultório, né? A atendente trabalha ali, a secretária pode trabalhar o dia inteiro ali, anotando as outras consultas e tudo, e fechou. Essa é uma escolha de quem está prezando a liberdade. Ele está faturando ali o target dele, está com dinheiro legal, né? Com valor legal, e bola para frente. Ou ele pode optar por uma estratégia de maximização, na qual ele vai ganhar dinheiro até onde ele puder. Então, ele já muda, ele já não vai ter agendamento, ele já vai empilhar paciente lá na frente do consultório, ele já não vai atender, ele vai atender o que dá. Então daqui a pouco ele vai conseguir atender 15 pessoas por dia a R$250. Isso vai dar 3.750 por dia. Tá, aí nós estamos falando de 70 mil por mês, aí, 70 e poucos mil por mês, pagando os custos, vamos falar aí de 65 mil para o bolso do médico, né? Então assim, tu pode te contentar em 20, que já é um número legal, né? 20 mil reais por mês, ou tu pode saltar para 65, aí tá na tua necessidade. Daqui a pouco tu faz um plantão, faz alguma coisa e já te junta e atende alguém. Pô, e tu vai a 80, 100 mil por mês. É possível também. Claro que Só que isso vai muito perdão, eu me enrolei aqui, mas isso vai muito de acordo com a tua necessidade, com o que tu quer para aquele momento. A liberdade tem um custo, né? Tu perde um pouco de dinheiro, mas com compensação tu tem um tempo livre, tu pode aproveitar a tua vida. Dá para tocar os dois ao mesmo tempo? Dá também. Dá para te tentar conciliar uma rotina assim, tipo de emergência. Vou ficar para atender emergência, vou cobrar um pouco mais caro. Vou trabalhar de manhã só com meus pacientes ali que agendaram, e de tarde eu vou ficar para atender alguma emergência, alguma coisa. Pode ser também, mas tu tem essa liberdade de fazer menos. Daqui a pouco, como o Josias está fazendo lá, ele abriu um negócio de bicicleta, ele pode trabalhar só de manhã e deixar lá o cliente lá, largar a bike, daqui a pouco ele quer customizar, quer fazer alguma coisa, ou daqui a pouco ele atende pelo WhatsApp durante o resto do dia, e de manhã ele trabalha com entregas, trabalha com customização, trabalha com oferta de acessórios e tudo, um espaço físico aberto. É possível também. Então, o que eu mais trato do empreendedorismo, da questão de tu ter o teu negócio, é essa liberdade mesmo. Eu acho que isso aí é uma escolha de cada um. Tu pode optar por ganhar dinheiro ou simplesmente ter mais tempo livre, né? O que tu me diz aí? O que tu vê hoje, depois de ter passado, ser dono de negócio, ter trabalhado pra caramba, porque eu sei, né? Tu trabalhou muitas horas lá no churrasquinho. Bastante. Qual é a tua ideia hoje, né? Cara, com certeza o tempo de trabalho determina o quanto tu vai ter de resultado financeiro. Isso aí é muito proporcional. Conheço médicos que são professores universitários, médicos em clínica e tudo mais, que ganham realmente muito dinheiro, né? Vai muito realmente claro, muito também varia de acordo com o esforço e interesse da pessoa, né? Não é nada do céu, assim, vou ficar parado, né? Existe pouquíssimas exceções, mas a maioria das coisas tu não ganha para ficar parado, né? Então tu realmente tem que correr atrás. E esse paralelo
não só para médico, ele tem para todas as áreas. Teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando das 8 da manhã até 6h30, e aí das 6h30 eu começava no outro emprego das 7 até as 10. Ou seja, eu saía de casa às 8 horas, ia para a empresa onde eu trabalho ainda atualmente até 6h30, e das 7 às 10 eu dava aula em cursinho para concurso. Então Eu achei muito legal quando deu. Tu achou legal? Eu gostei bastante da experiência. Então, o que acontece? Eu ficava ali das 8 da manhã até as 10 horas da noite na rua, trabalhando. Os meses onde eu estava fazendo esse ritmo, é óbvio que veio mais dinheiro para minha casa. É claro que veio, com certeza. A que preço que ele veio? O meu filho não conseguia falar quase comigo, não brincar comigo, eu não conseguia interagir com ele, não conseguia ajudar nos temas, enfim, nada. Porque muitas vezes, dependendo do dia, eu chegava às vezes meio cansado, ia tomar um banho, ia jantar e eu já estava dormindo. O preço que se paga muitas vezes pode ser alto demais. Hoje em dia eu não tenho o luxo de trabalhar apenas um turno e nos outros eu me dedicar ao meu filho. Eu adoraria. Seria assim, seria maravilhoso. Mas eu não preciso, eu não tenho como, porque eu preciso trabalhar para poder trazer o sustento para o meu filho. E nos negócios sempre vai ser assim. Se daqui a pouco tu tem um negócio próprio, que nem eu tinha do churrasquinho, eu podia encomendar todas as carnes para chegarem na minha casa. E aí eu ia ter o trabalho de fazer e preparar e tudo mais, e eu ia economizar o tempo de comprar. Qual era o preço que eu ia pagar? E eu ia acabar naquela época pagando mais caro. Então aí tu tem que avaliar, vale a pena o meu tempo eu ficar em casa esperando chegar aquelas coisas até mim, ou eu ir lá, escolher e pagar mais barato? Aí é um cálculo que a gente faz que não é um cálculo apenas financeiro. Tu tem que calcular o tempo, tu tem que calcular outras coisas. Em qualquer negócio é assim, na busca de fornecedores, de melhora de produtos, de matéria-prima, enfim. Isso sempre vai acontecer. De tu buscar o melhor pro negócio e muitas vezes tu vai acabar te doando o negócio. Eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Cara, dava para pagar alguém para fazer para mim e eu ficava um tempo a mais com meu filho? Não sei se dava, mas mesmo que desse, eu ia ter um rendimento muito menor. Então eu não tinha condições naquele momento de fazer isso. Teve um momento lá que eu consegui fazer, mas assim, acho que durou um mês completo mais ou menos, onde eu tava lá vendendo e tinha uma pessoa produzindo para mim. Pô, eu ganhei tempo, mas me incomodei na parte financeira. Depois eu não tinha dinheiro para pagar as contas direito, porque claro que é um gasto, ficou muito justo, né? Então é uma conta, meus amigos, que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar, né? Porque o preço das coisas não é o valor financeiro, é o preço do tempo, né? O preço da facilidade, o preço da comodidade, enfim. Isso tudo tem que ser muito bem pensado, né, Diego? A moeda mais importante que a gente tem é o tempo, né? Enquanto pessoas, colaboradores, empresários, né? Se tu for falar com alguém mais velho, com alguém que já está mais próximo da morte do que da vida, essa pessoa, ela vai te dizer que ela queria voltar, ela queria fazer diferente, ela teria valorizado outras coisas, e é normal, é natural. Só que muitas vezes as pessoas elas não entendem o sentido desse tempo, e nem sempre esse tempo é questão de ter mais tempo, mas aproveitar, usufruir ele com qualidade. Então eu gosto muito de fazer um misto na minha rotina, no meu dia a dia, de fazer as coisas que eu tenho que fazer, só que assim, como eu sou dono do meu tempo, eu paro, e se eu tiver que parar e fazer uma outra coisa, por exemplo, hoje eu trabalhei até as
10h30 da manhã. Das 8 até as 10h30 da manhã eu trabalhei direto. Aí 10h30 da manhã parou, não tinha mais o que fazer. Peguei, subi na minha magrela ali, na minha bicicleta e fui pedalar. Fui pedalar, voltei 11 e pouco, 11h10, voltei aqui, resolvi mais umas coisas e tudo. E fui fazer meu almoço, fui cozinhar. Cara, pra mim isso é qualidade, na visão do Diego. Porque eu não tenho mais essa coisa. Tinha uma coisa que no início me judiava muito, psicologicamente, que é: pô, eu não tô trabalhando agora, nesse momento, eu não tô trabalhando 8 horas, eu não tô trabalhando 10, 12. Putz, eu acho que para eu parecer uma pessoa de sucesso, eu tenho que trabalhar 12, 14 horas por dia. Tem que entrar no escritório e sair de noite do escritório. E aos poucos, tá, eu fui descobrindo que não precisava. Por quê? Porque quando eu trabalhava em outras empresas, eu trabalhava de acordo com a demanda que eu tinha. Então, tipo, claro, eu tinha que cumprir meu horário. Mas se terminava minhas coisas e era o horário de sair, saía às 5h18 da tarde. Se eu terminasse 5h15, pô, eu ia lá embora, não tinha cartão, não tinha que ficar mostrando para os outros que eu trabalhava pra caramba, não tinha que fazer, tinha que ir embora, né? Não tinha que ficar gerando custo para a empresa. Mas eu, quando eu ficava enredado, embretado, com um monte de coisa para fazer, eu ia embora, não tinha horário, na verdade. Tipo, eu ia embora no sentido de eu seguia adiante, não tinha aquela coisa, tem que sair 5h30, não. Ia embora até o horário que precisava, até às 8, às 9, às 10. Então, assim, tu muda um pouco a chave de ter essa necessidade de cumprir. E isso eu conversei há uns 2 anos, eu acho, 1 ano e meio, 2, com outra pessoa que passava pela mesma coisa, e ela disse assim: Diego, na real é o seguinte, se eu não tenho trabalho, eu vou fazer outra coisa, eu vou aproveitar meu tempo livre. E tá certo. E isso foi uma das libertações que eu tive, porque pior que tu não estar ocupado é tu precisar achar algo para ficar ocupado, o que está errado. Porque é aí que tu quebra tua qualidade de vida. Quando tu pode ter qualidade de vida, tu não usa. E aí, como é que fica? Então, é o que eu mais me dou de presente, é isso. É o tempo livre, eu pego e vou fazer alguma coisa para aproveitar. Não fico lá dizendo: que loucura, tô cansado, quanta coisa hoje. Não, se eu cansar é porque eu pedalei, se eu cansar é porque eu fiz um exercício, ou vou cozinhar, que é uma atitude prazerosa para mim, é uma prática prazerosa. Beleza, vida que segue. Mas esse é o maior presente que eu posso me dar enquanto empresário, enquanto dono do meu tempo. Mas assim, voltando um pouquinho aí para a questão dos reality shows, né? Eu vou fazer um link aqui porque existe uma pessoa que venceu, tá? Teve um especial de final de ano, aprendiz universitário, participação como candidato, garantir ao vencedor participação como candidato de aprendiz universitário. E aqui me chamou a atenção que tem o nome de uma pessoa que é a Maitê de Carvalho Soares, tá? E a Maitê, eu conheci ela, eu vi ela no Aprendiz, ela participou do Aprendiz, e depois ela foi apresentar um app de escolha de esmaltes de beleza feminina no Shark Tank. Então esse link que eu tenho para fazer, porque eu saio do Aprendiz, que era um reality show para um tipo de comportamento, e vou para o Shark Tank, que é o Negociando com Tubarões, que é um reality show que abordava uma outra realidade. Eram pessoas levando empresas, iniciativas, joint ventures, possibilidades para aqueles tubarões, e ali apresentavam algumas oportunidades e vendiam um percentual daquela empresa para que os tubarões fizessem parte daquilo, ou para que incorporassem simplesmente o capital à sua empresa para fazer alguns investimentos. Esse tu acompanhou, Rodrigo? Como é que foi a tua interação? Esse acho que é o que eu mais tenho fresco na memória, né? Porque esse eu vi mais no YouTube mesmo, porque na minha opinião a televisão vai acabar. Eu tenho essa teoria,
Não adianta. Aqui já acabou, viu? Que eu só assisto jogo do Grêmio. A televisão, no meu entendimento, ela é futebol e softball, porque na verdade hoje em dia tu tem o streaming que pode funcionar pra tua demanda, né? Tu imagina, tu quer ver um filme, tu tem que esperar terminar um programa, que aí vai começar com vários intervalos no meio, né? Tu assina Netflix, assina Disney, Amazon, Prime Video, enfim. Não dá pra ficar refém disso. Então eu acredito que isso vai ser o futuro. E no YouTube eu vi vários, não sei se vi todos, claro que não, mas eu vi vários episódios do Shark Tank, né? Claro que eu já acho que ele tem uma pegada bem diferente, né? Porque ele já mostra pessoas com ideias muitas vezes muito boas. E aí a gente tem vários dilemas realmente nesse programa. Será que a pessoa que está apresentando a proposta, ela sabe o seu real valor do negócio? Isso é uma coisa interessante. Às vezes eles vêm com propostas absurdas e tal. Porque qual é a jogada? É tu tentar atrair algum dos tubarões, alguma daquelas pessoas que sejam... na verdade, eles são como se fossem anjos investidores, né? São investidores anjo, aquelas pessoas que vão acreditar na ideia, vão comprar a ideia e aí vão fazer aporte financeiro, vão pegar percentual e tudo mais. Só que no meu entendimento, gira muito aquela proposta no valor financeiro, né? No programa em si. Mas pra mim, eu vou te dizer, acho que se eu fosse apresentar uma empresa lá, o que menos ia me interessar era o dinheiro lá, o quanto eles iam me dar. O que eu mais queria era a influência daqueles caras. Porque quando tu vai apresentar uma proposta, tu não tá afim do dinheiro daquelas pessoas. Primeiro, será que realmente as pessoas precisam de dinheiro? Será que elas não podem ter um ritmo mais lento, mas progressivo, crescer assim? Isso são vários dilemas, né? E eu acredito que quando tu vai num lugar desses e tu pega um João Apolinário, pega lá a Camila Farani, tu pega pessoas que elas têm uma rede, um network gigantesco, possibilidades de negócios paralelos, enfim, aí é que tu tá grande. Aí tu consegue fazer o teu negócio crescer. Então eu acho um programa muito interessante, acho mesmo, tanto para a parte de entretenimento mesmo, né? Um programa bacana de assistir, quanto para sacadas também, né? De pessoas às vezes pedindo milhões para um negócio que não tá nem consolidado e tal. Eu acho muito interessante, Diego. Muito, muito legal. Pra bosta na lata, né? Bosta em lata. Tinha um desse. Sabia? Tinha lá no início, até agora, cara, vou te falar, tem no Prime Video, agora os episódios também, a gente deu uma assistida agora esses dias. Tem agora, tá tudo ali compilado, à disposição. Que legal. E sem anúncios, tá? Não precisa nem comprar o YouTube Premium lá, que, né, vou fazer uma propaganda aqui, já que o podcast foi pro YouTube. Mas, cara, eu acho assim, os negócios em si, eles são pautados por conexões, tá? Tu falou muito bem ali, os caras pegam o apoio de um tubarão, o tubarão já pode linkar uma coisa na outra. Claro, porque negócios nada mais são do que conexões. Tu pega alguém que na ponta compradora e alguém na ponta vendedora e une. Basicamente isso é uma atitude de negócio. Esse é a realização de negócio. Então, quando tu te conecta com essas pessoas, um tem um know-how tal, tirando o Sorocaba lá, que só botava defeito nas coisas, os outros não comprava nada, né? Pois é, ele não comprava nada, né? Muito estranho. O que mais me chamou a atenção é que o Sorocaba nunca comprava nada. E os caras metiam às vezes umas parcerias lá e aí olhava pra ele, e aí Sorocaba? E o cara, não, vou passar. Tipo, nada servia pra ele. Eu acho que ele queria. Ele tava perdido, ele queria participar do The Voice e tava no reality show errado lá. Pois é, ele destoava mesmo. Mas tu imagina, então... Diego, só pra um parênteses. Tu imagina, por exemplo, tu apresenta um negócio lá e tu quer que o negócio seja espalhado, várias
capilarizado, né? Não é Seja filiais. escalado. Tu quer escalar ele, mas tu quer colocar em várias cidades franqueados, tá? Tu quer criar uma franquia, o teu negócio é tão bom que tu quer criar uma franquia. Aí tu fala com o Caíto Maia, que ele é o da Chili Beans. Cara, o louco tem várias lojas espalhadas. O Shiba, do China Box mesmo, eles são pessoas especialistas nisso. Tu vai perguntar pra um cara que nunca fez nada parecido, ou tu vai perguntar tu vai te aliar a esses caras que sabem fazer. Pô, aí não tem como, né? Não tem como. Vai ouvir conselho de franqueamento do tiozão do churrasco lá, que sempre disse que podia ter aberto uma empresa e não abriu porque não quis ou nunca conseguiu porque não teve tempo. Pelo amor, né? Vai falar com um especialista ali. Dá até pra fazer, como é que se diz, estágio gratuito com os caras que tu já vai sair com o empreendedorismo aqui, ó, na veia. Claro. Então, fazer um parênteses bem polêmico. É que nem agora o pessoal falar de ivermectina sobre esses produtos. Aí quem é que realmente opina sobre isso? Padeiro, mecânico. Pô, cara, vai perguntar pra médico mesmo. As pessoas são muito treinadoras de futebol, todo mundo gosta de falar. E, cara, tu tem que perguntar pra especialista, pô. Aí chega, mas eu vi lá no Facebook. Vai se catar. Facebook, meu. Não dá pra acreditar em tudo que se lê. Bom, o que tu quer? O Ministério da Saúde não tem um médico lá tomando conta, e quando tem o cara sai correndo. Agora então, assim, voltou um médico lá. Não tem muito o que se comentar, porque hoje todo mundo se acha dono da verdade e sábio, com conhecimento em política, em administração pública, etc. Coisa tá muito banalizada, assim. Qualquer Zé acha que pode dar ideia sobre governo, sobre qualquer coisa. Assim como o tiozão do churrasco, né? Sim. O tiozão do churrasco tá lá, e aí tu fala do teu negócio para ele não entende da complexidade que tu passa às vezes, que tu tem que lidar. E aí o cara fica dando aqueles conselhos furados. Tem que fazer isso. Pô, coisa genérica, por favor, né? Não me vem me dar conselho genérico. Se eu já tô tocando meu negócio e tudo que nunca teve nenhum, acha que se sente preparado, então abre o negócio pra ti e me mostra que tu é bom, entendeu? Não fica me aconselhando que não vale a pena. Mesma coisa o cara que acha que pode opinar sobre coronavírus, o cara que pode opinar sobre orçamento público, o cara que pode opinar sobre construção, infraestrutura brasileira, que pode falar sobre portos. Cara, por favor, velho, tu não estaria no churrasco ali, levando cerveja ruim pro churrasco dos outros, se tu soubesse alguma coisa de infraestrutura, né? Não inventa, não vem com esse parará, né? E Diego, a gente pode só aprofundar um pouquinho nesses parênteses, porque isso é uma coisa interessante mesmo. Vamos, parente. Muita gente opina sobre várias coisas na vida da gente. Todo mundo acha que sabe o que tem que fazer. Só que, cara, as pessoas passam por situações diferentes. Ela pode ter sofrido de um jeito, outra pessoa sofreu de outro, e elas querem te passar situações que elas fracassaram muitas vezes. Então, se tu quer empreender, se tu quer montar o teu negócio e tu vai perguntar dicas para quem nunca montou um negócio, cara, talvez não sejam as melhores pessoas para tu pedir esse tipo de opinião. Existem pessoas que estudam e outras que vivenciam na prática diversas situações. Então, se tu tem que perguntar para alguém de negócio, pergunta para alguém bem-sucedido. Pergunta para alguém que montou uma boa empresa e tá dando fruto. E, cara, vou ser bem sincero assim, não tô nem dizendo de mim, do Diego, não. Eu tô dizendo pra tua realidade. Vê no teu ciclo de pessoas que tu conversa, quem que pode quem é que pode ter sucesso pra te falar o que é sucesso. Cara, é muito fácil tu dizer o que é dar certo, o que é sucesso. Mas se tu não passou trabalho, tu nem sabe o que é dar certo também. Tu tem que saber o que é pobreza para saber o que é dinheiro também. Então, assim, muito cuidado quando tu vai pedir opinião de pessoas. Elas podem acabar... Cara,
opiniões acabam com sonhos diariamente. E eu não estou falando só de negócio, estou falando de tudo. Pessoas que pedem opiniões sobre filhos para quem nunca foi mãe ou pai. Pessoas que pedem opinião de emprego e sempre viveu às custas de pai e mãe. Não dá, gente. A gente tem que tomar cuidado para esse tipo de coisa. Desabafei de novo. Não, mas tá certo. E mais um adendo aí, heterossexual que acha que tem que cuidar, tem que dizer onde o homossexual tem que botar a bunda dele ou não, né? É o que tem também. Porque assim, a gente falou disso na primeira temporada, eu lembro, um dos episódios a gente colocou essa questão, porque é o seguinte, como é que tu vai ouvir alguém que não teve sucesso falar sobre sucesso? Porra, é o cara que chega lá e vai dar palestra sobre como ficar rico e o cara vai e não tem nada. Né? Qual é a tua legitimidade para fazer isso? Qual é a legitimidade de alguém? Às vezes nem teu pai nem tua mãe estão capacitados para te dar o conselho devido. Tá, eles vão te dar com base na visão de mundo deles. Às vezes, acho melhor não abrir o negócio, não é uma boa, não sei o que. Beleza, mano, o que tu fez na tua vida? Tu abriu um negócio alguma vez? Não, nunca abri. Então, cara, tu não pode falar sobre abrir um negócio. Tu vai lá, então, pega e vai no cara ali do mercadinho da esquina e pergunta pra ele. E aí, cara, como é que é? O cara até vai dar uma choramingada, como todos os empresários gostam de dar uma choramingada. Mas o cara vai te dizer que, não, dá bom, dá, tem época que dá legal, que vai... Tipo, cara, tu tem que falar com alguém que tá fazendo, tá? Parte desse princípio. E outra, não se aveste, como diz o baiano, de perguntar. Vai atrás, informação é poder. Então, pesquisa no Google, não tem no Google, vou atrás, vou fazer um benchmark, daqui a pouco vai em outro bairro, visita lá, tu quer abrir uma padaria, eu vou lá, visito uma padaria do outro bairro lá para ver e diz assim, tô pensando em abrir uma padaria, mas é lá em tal lugar, não te preocupa, quero saber como é que funciona aqui, beleza, pode me mostrar, pode me dar uma ideia? Beleza, o cara vai te mostrar, daqui a pouco o cara vai ter o maior orgulho do mundo de alguém, tá perguntando para ele como é que ele acha que deve fazer e pegar uma expertise ali, né? Pegar um pouco de experiência do cara e levar pro teu negócio que tu vai abrir. É plenamente aceitável. Mas Diego, assim... Só um... Fala aí. Eu já fiz isso, cara. As pessoas adoram falar. Elas adoram falar. Porque a pessoa falar de algo que ela fez bem é prazeroso demais. Isso é muito legal de fazer. O que tu tá dizendo, Diego, eu já fiz na prática em algumas oportunidades já. Acho que por causa do churrasquinho eu fiquei mais comunicativo, assim, eu tô conversando mais. Algumas vezes eu fiz isso, cara. É muito legal. As pessoas adoram falar. Pega eu, sou o cara que mais dá conselho sobre finanças e investimento e coisa. As pessoas me pegam e dizem, tem uma pergunta para te fazer, e aí eu paro ali e fico 10, 15, 20 minutos falando sobre o assunto. Cara, e daqui a pouco o cara queria era uma pergunta que em 10 segundos eu ia resolver. Mas assim, eu já abri um preâmbulo e tudo, e já fui falando, porque é prazeroso para mim falar. As coisas para mim, na minha ótica, acabaram dando certo e é assim que eu lido com as coisas. Eu tenho o maior prazer de parar e trocar uma ideia contigo se realmente tu está interessado em algum conhecimento meu. Mas eu sempre penso dessa forma. A gente nunca tem a necessidade de guardar nada, de manter um segredo, de privado. Tanto que a gente está fazendo esse podcast, tá? Porque se não fosse para trocar uma ideia franca, não fosse para levar o melhor do meu conhecimento para frente, eu não teria um podcast em que eu chego aqui, eu abro meu coração, eu conto, eu falo do que eu acho mais importante. Então a gente tem um papo franco, transparente aí, a gente fala do Ministério da Saúde até o tiozão do churrasco lá que acha que pode opinar em tudo. Então assim... No último episódio nós falamos até de fracassos, que é coisa mais íntima do que isso. Falar até do que não deu certo. E a gente até convido quem teve algum episódio de fracasso, alguma coisa, quem teve algum negócio, abriu ou não, ou abriu um negócio e tá no meio, sei lá, que chame a gente aí, mande um e-mail, tudo assim,
pô, quero participar, quero contar minha história também. Acho legal também, não custa nada tu entrar às 11 da noite com a gente, num dia aí a gente trocar uma ideia legal e tu virar um episódio do podcast. A gente tá aqui para isso, tá aqui para trocar informação. E concluindo aí, cara, voltando, repetindo as palavras talvez que tenham sido usadas na primeira temporada, não leve em conta a experiência de quem não fez. Quem não fez não tem experiência, quem não arriscou, não sentiu frio na barriga, não teve perda de sono de noite sem saber como é que vai pagar as contas, como é que vai pagar imposto e por aí vai. Então assim, cara, vai atrás do conselho de quem pode te dar alguma coisa. Do contrário, é só bababá, é balela, quem não pode passar nada adiante. Então é isso que a gente tem para trazer aí, despertais de tiozão do churrasco, de gente que não tem legitimidade para falar sobre, né, negócio. Com certeza. E é como a gente falou também desde o início deste episódio. Nesses programas de TV mesmo, eles mostram casos, né? Eles têm cases de coisas que deram certo, coisas que não deram certo. A vida da gente é uma troca de experiências. As pessoas vão sempre te falar sobre as boas experiências, talvez te esconder um pouquinho as más experiências, porque para um produto dar certo tem muito teste fajuto e errado que acontece, né? As pessoas erram muito até chegar numa coisa que dá muito certo. Então a gente não pode, primeiro, ter medo de errar, porque é normal, mas aquele erro nos ensina algo a não fazer de novo e aí a gente vai progredindo. E claro, a gente não pode se deixar influenciar, porque quando as pessoas falam, muitas vezes elas podem falar pelo coração delas. Por exemplo, um pai e uma mãe que não quer ver o seu filho arriscar. Essa é a verdade. Eles não querem ver um filho arriscar. Eles querem o filho confortável, seguro, quentinho, né? Eles têm muito medo de que o filho se exponha e que corra atrás pelo risco. Então, isso é normal, né? Mas aí vai muito da pessoa entender que aquilo é um projeto que pode dar certo, que ela pode apostar as fichas dela porque ela entende que é viável. E vou ser bem sincero, é muito legal mostrar para os outros quando falaram que não ia dar certo, que pode dar certo. Vamos ser sinceros, né, Diego? Tem um gostinho legal, assim, de mostrar, não ia dar certo, aqui, ó. Tem um gostinho legal, vai. Tem. E tem outra coisa também, que é o seguinte, se teu pai e tua mãe estão preocupados que pode não dar certo, cara, eles não vão deixar tu na rua passando fome, tu vai poder voltar para casa se der errado. Então assim, daqui a pouco eles, não sei, não faz, não sei o que e tal. Tu diz o seguinte, pai, mãe, eu vou tentar agora, é a chance, né, ou dá o sai de cima, né, o desce da moita ali, né? Não lembro como é que é o ditado, mas eu vou tentar e se não der certo eu volto para cá, me reergo e vou para a vida de novo, porque cara, a vida é muito maravilhosa, tem tanta oportunidade que tu não pode viver com medo. Então assim, se tu tá nessa de será que eu vou, será que eu não, cara, vai que o máximo pode acontecer o quê? Tu não ganhar dinheiro, não dar certo, tu arrumar uma dívidazinha aí, depois tu pagar com o tempo, devo não nego, pago quanto puder. É assim que funciona. Não fica com medo de arriscar, não fica com medo de daqui a pouco tu dar o salto para aquilo que vai te fazer bem, vai te fazer feliz. Daqui a pouco tua felicidade tá isso aqui, distância. É 1 ano de distância de um projeto para uma ideia realizada que pode te retornar tanto financeiramente quanto bem-estar, sustento, saúde boa e tudo. São coisas que fazem um bem danado pra gente. Mas falando em reality show, a gente estava no Shark Tank, que Sorocaba não comprou nada, que o pessoal se unia, fazia vaquinha ali para comprar a empresa dos outros e tudo. Saiu muita iniciativa legal, tá? Teve muita iniciativa que foi virando um negócio maior, foi ganhando musculatura por causa do pessoal dos tubarões. Teve também negócio que não prosperou e por aí vai. Tem um outro negócio, um outro programa que era parecido, que aí já é
um programa mais voltado com outro viés, que era o Sócio, né? Que é um programa da televisão americana, e o Sócio ele visava que o apresentador ele chegava no teu negócio e comprava de fato uma parte do teu negócio, e dali por diante ele implementaria mudanças nas quais ele tomaria controle mesmo e faria as coisas acontecerem, porque ele viria, né, ele estava vendo ali uma perspectiva e ele viu que valia a pena entrar, e aí tu tinha que sujeitar as mudanças que ele iria impor e, né, se adaptar e viver dentro daquilo. Ele tinha uma postura forte como a do Justus ali, né? Ele tinha um tom de voz, mas também ele era um cara que entendia o valor das pessoas, né? Ele gostava de ver a importância. Eu vou até ver aqui é o Lemones, mas eu não lembro. Ah, tu tem aí? Marcos Lemones. Marcos Lemones. Marcos Lemones. E aí, Rodrigo, tu chegou a ver esse cara aí, Diego, esse sócio? Esse programa em si eu não vi, tá? Eu fiquei sabendo um pouco dele, não tive acesso assim ao programa, nunca vi. O que eu sei é que ele pegava empresas de pequeno porte que estavam em declínio. Ele não pegava nada, nenhum filé mignon não, mas talvez ele acreditasse no potencial daquelas empresas, por isso que ele entrava, né, e dava aquele ânimo nas empresas. Isso é uma coisa muito legal. Existe algumas pessoas que trabalham nesse sentido assim, mas é uma coisa interessante daqui a pouco de as pessoas que estiverem pensando em empreender, seja mais um entretenimento delas, né, de elas assistirem para pegar sacadas. Eu acho que uma das grandes jogadas assim da pessoa procurar vídeo no YouTube, programas, enfim, é tirar sacadas. Tu não vai absorver tudo, ou não é tudo que vai ser útil. Mas se tu pegar uma sacada ali, isso pode trazer um diferencial muito grande. O que eu vejo ali, tá? O que aparecia muito, e isso, cara, se tu for observar em diversos negócios, daqui a pouco tu entrar num negócio próximo aí à tua casa, até falo pro ouvinte, assim, às vezes tu identifica até no dia a dia, indo visitar o negócio, tu vai no mercadinho e vê que tem uns erros ali, tem coisas que poderiam ser melhoradas, e cara, o que o sócio me mostrou é que ali tu via que muitas empresas, muitos proprietários, eles às vezes perdiam aquela visão, aquela coisa de mais ambiciosa, eles perdiam a ambição com o tempo. E aí tinha um negócio que, os caras podiam explorar um ganho maior e eles estavam tão na zona de conforto que eles não exploravam nada. Eles diziam assim, não, tá dando aqui e tal, então a gente vai seguindo porque tá dando certo até então, a gente tá com um probleminha, mas vai dar tudo certo, vai dar. Então os caras sempre tinham aquele pingo de esperança no fundo, só que faltava uma gestão mais vigilante, né? Uma gestão que estava mais preparada para fazer análises da situação do negócio, tirar uma foto mesmo. Por isso que às vezes eu falo muito que consultoria é bom por causa disso, cara. Porque por mais que né, tu ache que tu vai enxergar as mesmas coisas que o consultor, é bom trazer ele, porque às vezes a atmosfera tá tão moldada e tu acha que tá tudo certo e daqui a pouco tem algumas coisas te escapando. Então essa função do sócio me levantava muito para isso. O cara tá lá, ele é dono do negócio dele, ele não tá vendo isso? Como assim? E realmente, com o tempo tu deixa de observar algumas coisas, né, Rodrigo? Sim, com certeza. É muito normal uma pessoa que está vendo de fora do problema que tu está metido, que ela consiga enxergar o cenário de uma forma diferente e te dar aquela solução, né? É muito comum. Às vezes a gente está tão envolvido dentro daquele processo que tu não consegue enxergar. E eu já tive algumas experiências com gestores diferentes. Cara, a empresa tem o tamanho que o gestor tem. Ele define o tamanho da empresa. Eu conheci gestor que realmente
aqui tá bom, assim tá bom, tá tranquilo. Eu conheço o gestor que ele tem um sucesso tão grande que ele mesmo já falou que ele se cobra para nunca estar satisfeito. E a empresa dele não para de crescer, não para, porque ele tem essa mentalidade de que não existe conforto, ele não se conforta, ele não fica confortável no sentido de não buscar, ele está sempre reinvestindo dinheiro na empresa, é impressionante. É muito da cabeça do dono, e um dono super jovem, tipo 40 anos, assim, sabe? Para mim é super jovem, e com um crescimento gigantesco. Então, o gestor vai determinar o crescimento da empresa, isso é fato. Agora, uma coisa que se percebe também é que às vezes nós não conseguimos sair de um problema porque a gente é gerente, por exemplo, tem um cargo de gerência, mas não tem a mentalidade de gerência. Tipo, o cara é gerente dos caixas, lá de um supermercado. E aí tu vai falar com o cara tá lá no caixa para atender os clientes. Não, cara. Aí tu tá sendo operacional. Tu deixa de perder as tuas atribuições gerenciáveis para ficar perdido no processo. E às vezes a gente tem que sair do processo, a gente tem que olhar de um outro olhar, que aí a gente consegue observar melhor as coisas. Então eu acredito, confesso que não vi ainda, fiquei bem curioso até, para ver o sócio. Eu acredito que é o que ele faz, é enxergar o cenário com uma cabeça diferente e sabendo o que tem que fazer de acordo com as experiências que ele já tem. Então, para ele deve ser muito vantajoso. Tu até me adianta uma coisa, ele fica realmente sócio ou é por um tempo só, Diego? Não, ele fica realmente sócio e acredito eu que é uma estratégia dele, né? No primeiro momento ele fica sócio daquela empresa até ela apresentar bons resultados e tudo. E depois, talvez ele faz um exit, como está muito famosa essa expressão, ele faz a saída dele, vende a parte dele depois, ou se não ele segue na empresa, né, captando o resultado. Sim. Mas ele tem muitas sociedades, né, muito dinheiro. Imagina, eu só botei no Google, já tinha o 7º episódio da temporada 3 em 2017. Então ele deve ter bastante contato mesmo com empresas aí. Ele tá com 10 bilhões de dólares de fortuna. É um bom dinheiro. 10 bi. É um bom dinheiro. Imagina. E assim, cara, eu penso muito nessa questão do reality e também nessa questão da participação, da ideia das pessoas e tudo, da forma como tu lida com o teu negócio. Tem que ter uma visão de mais médio e longo prazo. Eu acho que as pessoas abrem muito negócio para comer, beleza. Precisa comer no primeiro momento, tá ok. Mas, cara, depois tu tem que preservar a sobrevivência do teu negócio. Porque é muito simples tu pegar e dizer, bom, agora começou a dar um dinheiro aí, eu vou pegar, vou comprar um carro, vou trocar de carro, vou começar a ganhar mais dinheiro, vou botar dinheiro nisso aqui, vou gastar nisso. E aí o cara gasta e ele não reinveste nada, ele não está preparado para um cenário de dificuldade, daqui a pouco a sazonalidade pega ele em algum problema. Então assim, pode acontecer diversas coisas, mas essa visão de tu acreditar tanto no teu negócio para colocar o dinheiro de volta nele, que é o que precisa, isso é muito pouca gente tem. Então isso que tu detalhou, é o comportamento de alguém que vê que cada real que ele colocar no seu negócio vai retornar mais X. E esse X ele fica em aberto porque ele vai retornar cada vez mais e esse valor ele vai conseguir definir isso depois que ele começar a mensurar o retorno de cada real que ele reinveste. Então, assim, falta muito essa espécie de visão, falta muito isso. Eu falei na primeira temporada sobre múltiplos, e o que são os múltiplos? É o valor que retorna cada real que tu reinveste no teu negócio, ou que tu cria
uma nova oportunidade ali dentro. Daqui a pouco o cara tem o negócio X, ele investe na área Y, que vai dar um novo tipo de negócio. Em vez de ele botar um produto fora, ele vai trabalhar, vai reciclar aquilo, vai trabalhar novamente e vai produzir valor naquilo. É possível, dali que saem os múltiplos. Da mesma forma que o reinvestimento faz isso também. Mesma coisa, vou pegar um caso simples. O cara vai lá, ele tem um mercadinho, ele compra 10 mil em estoque. Esse mercadinho ele vai colocar 100% em cima do estoque dele, vai vender 20 mil. O que ele pode fazer? Ele pode vender 20 mil reais, pegar 2 mil reais ali para pagar as contas dele, pessoa física, e ficar com 18. Esses 18 ele pode reinvestir e comprar mais estoque. Quanto vai voltar depois? 36 mil, trabalhando com a margem dele de 100% de novo. Esses 36 mil, mesma coisa, pode pegar 2 de novo, vai sobrar 34 e vai virar 68 vendendo com margem de 100%. Isso é multiplicar. É simples. Sim. Tu que está ouvindo aqui, já tem 1h10 de episódio, cara, é a coisa mais simples do mundo. É tu transformar um capital que até então era de risco em dinheiro fixo de um capital de giro que vai multiplicar. Dali por diante o risco acaba. No terceiro giro tu não tem mais risco no negócio se tu reinvestir, se tu for pensar dessa forma. Por quê? Porque ele está produzindo mais dinheiro em cima de um dinheiro. Em cima do próprio lucro já está produzindo mais lucro. Então, acabou teu risco a partir daí, meu velho. É isso que tu tem que pensar. Tu te sacrifica por 6 meses, por 1 ano, mas daqui a um tempo tu já vai ter teu dinheiro que tu investiu no primeiro ponto de volta, já vai ter lucro, já vai ter prosperidade em cima do teu negócio. Então é isso que falta para muita gente. O cara vai lá e come todo o lucro, ele já acha que ficou rico. A gente já falou isso algumas outras vezes. Ele compra o carro do ano, ele quer mostrar para todo mundo que deu certo, mas não é por aí. Leva tempo, tem que ter paciência, tem que acumular, tem que ter reserva para poder aguentar fases ruins. Então assim, calma o coraçãozinho, usa teu dinheiro com sabedoria e faz o negócio girar cada vez mais. É assim que o Lemones fez dinheiro, é assim que os grandes empresários do país fizeram. Teve muita gente que começou com negócios desse tamanho e hoje tem negócios enormes porque soube lidar bem com o seu dinheiro. Com certeza, e só uma parte para a gente entender um pouquinho também dessa coisa de tu começar algo, que é as próprias startups, né, que está muito na moda, vamos dizer assim, que se comenta muito, né. As startups hoje em dia, existe um dado muito impactante, assim, que 74% das startups morrem nos primeiros 5 anos e 18% morrem nos 2 primeiros anos. Ou seja, muitas vezes a gente tem ideias, mas não sabe como aplicar elas, não sabe como gerir elas. Apenas eu vou abrir. E aí às vezes tu não tem uma estrutura para tu poder realmente fazer funcionar o teu projeto, né? Existe hoje muitas incubadoras, aceleradoras também que investem dinheiro, né, nos projetos e te ajudam muitas vezes a crescer e a produzir. Isso é muito, a gente tem ótimos exemplos disso, né? Melhor Envio mesmo, que é um baita exemplo hoje em dia, né, da nossa cidade aqui, daqui de Pelotas, enfim. E é um termo hoje que está muito falado assim, mas tu imagina que as empresas elas nascem com quase um prazo de validade, porque elas não estão conseguindo se manter muito. Então é bacana essa coisa de a gente pensar que eu não necessariamente eu sou obrigado a crescer de qualquer jeito, porque às vezes no salto é que tu perde a empresa. Não necessariamente que ela é ruim, mas tu deu um salto tão alto que tu não teve perna para poder te suportar e aí tu acaba caindo. Então as coisas têm um tempo certo, como o Diego falou, aos poucos, né? Tu vai aos poucos, aí tu vai conseguindo progredir e tal. Não é aquela coisa para bonito ver, pô, minha empresa tem 100 funcionários, mas aí tu não tem nem dinheiro para pagar eles. Então eu acredito que a pressa não é muito amiga assim do empreendedor, não. A gente tem que ter uma certa parcimônia, Diegão.
E isso a gente está falando ainda, tá? De startups que efetivamente foram para o mercado. Porque tem muita startup que fica aqui, ó. Tem muita gente que tem ideia boa e não sai daqui, fica com medo. Tem gente que vai lá, tenta e daqui a pouco tá com viés errado, mas a ideia é boa e aí morre também, porque não vai ganhando, não vai conseguindo criar musculatura. Né? Eu conheci uma vez um rapaz com uma baita de uma ideia, só que a ideia dele não tinha capacidade de gerar rentabilidade, de escalar, de gerar receita. Ela era muito, como é que se diz? Ela não tinha retorno. Então era muito tempo investido, mas o retorno não vinha. Mas assim, também hoje eu não sei dizer muito bem se esse retorno em forma de receita ele é tão buscado, porque temos empresas aí, temos grandes empresas que possuem grandes quadros, só que não tem retorno. Por exemplo, vou pegar aí o Nubank. O Nubank não tem resultado positivo. A Tesla, até um tempo atrás, não tinha resultado positivo. Ainda bem que deu, porque o gênio Elon Musk fez acontecer. Perdeu muito dinheiro recentemente. Perdeu, mas tem muita empresa que ela não apresenta resultados positivos no início, né? Tem empresas que não são atrativas nesse sentido. Parece que o Twitter, ele até hoje ele não dá retorno financeiro, ele não dá lucro, né? Então assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, esse mundo, é muito legal tu ter uma startup, mas é muito interessante também essa startup rodar. Eu conheço caras aí que já abriram 10 startups, já mudaram de nome, já viraram para isso, para aquilo e tal, e tu vai ver os caras não convertiam em nada, porque daqui a pouco tinha uma ideia, tinha algo que podia acontecer, só que ninguém queria vender, ninguém queria topar o risco de bater perna para fazer a venda, para ir atrás, para tocar, para transformar aquilo num negócio de fato. Então muita startup ela derrapa aí e nem sai do papel, ou às vezes ela não sai porque o comportamento empreendedor faltou. Que o cara acha que abrir uma startup é pegar, colocar uma mesa, uma cadeira e ficar com as pernas para cima. E não é bem assim, exige muito sacrifício. E isso aí que tu falou, tu mencionou Melhor Envio, foi muito sacrifício ali, foi batalha, foi porrada que tomou de correios e os caras seguiram lá e foram persistindo até conseguir. É assim que funciona. Então, toda uma história bonita de startup que deu certo, ela sai de uma batalha grande, ela sai de uma renúncia muito forte dos cabeças ali para as coisas realmente darem certo, terem sentido. Tem até aquela, eu acho que tu comentou no episódio anterior que é o Senhor Estagiário, né, do De Niro. Não, ou alguém me comentou. Foi tu que me comentou? Ótimo. Espetacular o filme, espetacular. E aquilo ali é uma startup, né, que tá ali, pega um velho, né, que cheio de experiência, só que o velho que não tem o domínio da ferramenta, do computador, da internet em si, só que aquele velho entende tudo de relacionamento, entende de como gerenciar, como lidar com o cliente, exatamente, como fazer coisas que a máquina não consegue fazer. Exatamente. E uma frase, se a gente pode guardar muito assim na nossa mente, é que o medo é o maior amigo do fracasso, né? E o maior impedidor de experimentar o excepcional, o extraordinário. A gente muitas vezes, por medo, deixou de presenciar momentos fantásticos, a gente não viu grandes sucessos. Imagina quantas músicas espetaculares não foram lançadas por medo. Imagina quantos projetos morreram sem ninguém conhecer, quantos desenhos lindos ficaram amassados na folha de papel, né? Lá no lixo. Então a gente não pode enterrar os nossos sonhos, a gente tem que lutar por eles, claro, se a gente sabe que ele é
que ele é um sonho tangível, a gente tem que correr atrás. A gente, até mesmo se for difícil e não for para dar certo, mas pelo menos tu vai trilhar o caminho e tu vai descobrir nesse caminho por que não deu certo, porque eu vou melhorar o meu projeto para depois ele vir com mais força ainda, né? Não adianta, o medo nos impede de presenciar coisas incríveis, né? Ao passo que o fracasso vai nos acompanhar pelo resto da vida. Mas acho que é isso, Diegão. Se der medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, não tem essa. Mas vou te falar, a gente tinha programado de falar de mais reality show e tudo, mas como a gente sempre sabe, a gente começa aqui com um objetivo, a gente entra, cai numa resenha, traz experiência de vida, traz história, traz reclamação, traz de tudo um pouco. E cara, e aí acaba virando uma salada de fruta de conteúdo, e conteúdo que faz muita diferença para quem para e nos ouve. E a gente vai chegando a 1h20 de podcast. E cara, eu acho que a gente está chegando num dos maiores tempos que a gente já teve, mesmo com as dificuldades e tudo, a gente tem muito tesão no que faz aqui para vocês. E tu pode ter certeza que a gente está chegando ao fim, e esse é um dos programas que mais me deu prazer em fazer, porque ele foi muito do improviso, a gente trouxe ideias, coisas bem por alto, para justamente ter liberdade, né, em fazer a coisa acontecer e rodar aqui. Então, Rodrigo, considerações finais? É isso aí, eu acredito que eu também gostei muito dos temas que a gente conversou, espero do fundo do coração que sejam relevantes para ti. Comenta pra gente, fala com a gente, interage no sentido de que tu gostou, tu não gostou disso ou daquilo, nos traz temas que a gente possa conversar e interagir também contigo de repente, para que a gente possa criar conteúdo que seja de fácil acesso às pessoas, que elas possam tirar uma sacada, como eu sempre digo, né? Tirar uma ideia, tirar algo que possa ajudar elas na vida delas. E a gente está sempre à disposição no Churrasquinho de Gato Podcast. Compartilha isso com a tua família, com teus amigos, bota ali no Instagram, pega o episódio e compartilha do Spotify para as mídias sociais, porque assim, tu pode estar ajudando alguém, dá aquele toque, aquele indireto para aquele tiozão do churrasco chato que fica te enchendo o saco ali, dizendo que faria diferente. E cara, assim ó, seja o melhor filho da putinha possível e dá o valor para esse pessoal aqui que está te trazendo o melhor conteúdo possível, o melhor que tem na nossa mente. Bem, não esquece de participar do Instagram, no @churrasquinho de gato podcast, no e-mail churrasquinhodegatopodcast@gmail.com, e as nossas redes estão ali também. Eu e o Rodrigo, a gente está no Instagram com Dos Campos, né? Rodrigo 88, Dos Campos 88, e eu, Diego Alves, e o Edu Alves é um underline. Então, as nossas arrobas estão aí. Seguimos aí com o nosso objetivo de fazer uma bela segunda temporada, e agradeço de coração a tua participação até aqui. Se tu chegou até aqui, nossa, coloca lá tipo bife de fígado é a palavra do finalzinho do podcast. Então, se tu escrever bife de fígado, a gente sabe que tu chegou até aqui. E muito obrigado por tudo, a gente é muito grato pela tua paciência, principalmente o pessoal de São Paulo, que é o maior visitante, o maior ouvinte do nosso podcast, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e graças por tudo, e vida que segue, né? Até o próximo episódio, e valeu. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Estopou.